Ninguém naquela sala do trono esperava que o terráqueo abrisse a boca. O salão cerimonial da estação regente Zirati ocupava o equivalente a 3 quarteirões do centro de São Paulo, empilhados em altura, com colunas de cristal vivo que pulsavam numa frequência azul-violeta projetada para induzir reverência bioquímica em qualquer espécie catalogada nos registros da Confederação. O teto se perdia em névoa luminosa, e cada laje do piso havia sido cortada de um asteroide diferente, polida até refletir o rosto de quem pisasse nela. Um lembrete arquitetônico de que todos ali existiam sob o olhar do trono. 712 delegados de 49 espécies ocupavam suas posições, designadas em semicírculo ascendente, cada fileira mais alta que a anterior, de modo que a princesa regente Viti, sentada no centro exato daquele anfiteatro de poder, pudesse ver todos os rostos ao mesmo tempo sem mover a cabeça. Viti era impressionante por qualquer métrica galáctica. 2,40 metros de altura, sem contar os chifres cartilaginosos, que curvavam para trás como lâminas de foice polidas, pele de um azul cobalto que mudava de tonalidade conforme o estado emocional, e que naquele momento mantinha um índigo profundo e estável, sinal de controle absoluto. Os olhos, 4, dispostos em losango no rosto alongado, processavam espectros de luz que a maioria das espécies nem sabia que existiam. A armadura cerimonial era feita de um metal adaptativo que se ajustava ao corpo como pele, gravada com os registros genealógicos de uma linhagem que governava o setor desde antes da humanidade descobrir como fazer fogo com pedra. Ela governava como regente havia 11 ciclos padrão. O pai, o rei soberano Kirat, estava em coma estático há 6 desses ciclos, resultado de um envenenamento que ninguém conseguira rastrear, embora metade do conselho suspeitasse da outra metade. Viti segurava o trono com competência genuína e crueldade calibrada. Nunca matava sem motivo, nunca perdoava sem cálculo. O setor funcionava, o comércio fluía, os tributos chegavam. E se algumas espécies nas bordas do território viviam sob o que qualquer terráqueo chamaria de servidão, bem, a galáxia era vasta e os conceitos de justiça variavam conforme a gravidade do planeta de origem. O terráqueo em questão chamava-se Renato Moreira dos Santos. 47 anos. Nascido em Ceilândia, periferia de Brasília, criado entre a oficina mecânica do pai e a cozinha da avó, que fazia um arroz com pequi capaz de fazer qualquer diplomata galáctico chorar sem entender por quê. Renato havia chegado à estação regente 3 meses antes como parte de um programa de intercâmbio técnico. A humanidade tinha entrado na Confederação fazia apenas 2 ciclos padrão e a maioria das espécies ainda tratava os terráqueos como curiosidade biológica. Um povo jovem demais, de um planeta brutal demais, com uma expectativa de vida curta demais para ser levado a sério. O dossiê oficial de Renato, no registro da Confederação, dizia: técnico de manutenção ambiental, especialidade em sistemas de suporte de vida e reciclagem atmosférica, sem histórico militar, sem modificações genéticas, sem implantes neurais. Classe de ameaça nula. Classe de ameaça nula. Aquela classificação ia envelhecer muito mal nas próximas 3 horas. Renato estava de pé no centro do salão, na posição designada para peticionários de espécies menores. Um círculo rebaixado no piso que forçava qualquer um a olhar para cima, para enxergar o trono, um truque de arquitetura de poder que funcionava em praticamente todas as espécies bípedes já catalogadas. Ele usava o uniforme padrão de técnico da Confederação, cinza com faixas amarelas nos ombros, e segurava um tablet de dados com as 2 mãos. As mãos não tremiam. A postura era relaxada de um jeito que os guardas Zirati não conseguiam classificar. Não era submissão,
Não era desafio, era algo que eles simplesmente não tinham código para interpretar. Era a postura de quem já esperou 4 horas na fila do INSS e sabe que nenhuma burocracia do universo vai ser pior que aquilo. O motivo da audiência era técnico. Renato havia descoberto durante a manutenção de rotina dos sistemas de suporte de vida do anel residencial terráqueo que os filtros atmosféricos estavam sendo deliberadamente calibrados para operar a 62% da capacidade. Não era defeito. Era sabotagem regulatória. Alguém no conselho havia autorizado a redução para economizar recursos, tratando o ar que os humanos respiravam como item de luxo dispensável. A concentração de oxigênio nos compartimentos humanos estava caindo 0,5 ponto percentual por semana. Em 6 meses, os primeiros casos de hipóxia crônica apareceriam. Em 1 ano, danos cerebrais permanentes. Em 18 meses, mortes. Renato havia tentado os canais administrativos, 3 relatórios, 2 pedidos formais, uma reunião com o subsecretário de infraestrutura, que era um Kelvari de 6 braços, que ouviu tudo com atenção aparente e depois arquivou o caso como parâmetro dentro da variação aceitável para espécies de classe C. Classe C. Era assim que catalogavam os humanos, logo abaixo dos animais de estimação exóticos e logo acima dos fungos decorativos. Então Renato fez o que qualquer brasileiro que já enfrentou descaso institucional faz. Ele subiu na hierarquia até não ter mais para onde subir e pediu audiência direta com a princesa regente. Os assessores de Viatti haviam permitido o pedido por puro entretenimento. Um terráqueo, um técnico de manutenção, querendo falar diretamente com a regente de um setor que abrangia 147 sistemas estelares. A piada era boa demais para ser desperdiçada. Renato apresentou os dados. Falou por 4 minutos e 37 segundos, o tempo exato que a etiqueta Zirati permitia para peticionários de classe C. Mostrou os gráficos de degradação atmosférica. Citou os protocolos da Confederação. Explicou, com a paciência de quem já ensinou mecânica para sobrinho distraído, que reduzir o oxigênio em compartimentos habitados por humanos era o equivalente funcional a envenenamento em massa. Viatti ouviu. Seus 4 olhos permaneceram fixos nele. O par superior, processando dados visuais, o par inferior, lendo as micro-oscilações térmicas do corpo do terráqueo para detectar mentira. Não detectou nenhuma. Ele estava dizendo a verdade. Isso era irrelevante. Quando Renato terminou, a princesa regente inclinou a cabeça 2 graus para a esquerda, o equivalente Zirati de um sorriso condescendente, e respondeu em galáctico padrão, com a tradução simultânea ecoando nos implantes auditivos de todos os presentes. Os parâmetros atmosféricos dos compartimentos de classe C são prerrogativa do Conselho de Recursos. Sua petição foi ouvida e registrada. Pode se retirar. Renato não se retirou. Com respeito, Alteza, disse ele, e a palavra respeito soou exatamente como soava quando um motorista de ônibus em Brasília diz com todo respeito, antes de explicar por que não vai aceitar uma ordem absurda. Os protocolos da Confederação são claros. Artigo 74, seção 12. Nenhuma espécie membro pode ter seus parâmetros vitais reduzidos abaixo do limiar de segurança biológica sem consentimento documentado. Não houve consentimento. Isso não é prerrogativa de conselho. É violação de tratado. O silêncio que se seguiu tinha textura. 712 delegados prenderam a respiração, ou o equivalente biológico disso para suas respectivas fisiologias. Guardas Zirati ajustaram a posição das armas de plasma em seus suportes. Os assessores de Viatti trocaram olhares de 4 olhos que diziam claramente: ele não acabou de fazer isso.
A pele de Viati mudou de índigo para um violeta escuro e depois para um tom de azul tão profundo que parecia negro. Ira controlada. Não era a raiva explosiva de quem perde o controle. Era a fúria fria de quem não está acostumada a ser contradita por ninguém, muito menos por uma espécie que a galáxia classificava um degrau acima de fungo decorativo. Você está citando legislação, disse Viati, e cada sílaba carregava o peso de quem podia ordenar a destruição de uma lua com um gesto. Para mim, no meu salão do trono, diante do meu conselho, estou citando a lei que a senhora jurou cumprir quando assumiu a regência, respondeu Renato. A voz dele não subiu, não desceu. Manteve a mesma frequência plana de quem explica um problema hidráulico. Não estou sendo insolente. Estou sendo preciso. Viati se levantou, 2,40 metros sem contar os chifres. A armadura cerimonial redistribuiu o peso automaticamente e o metal adaptativo emitiu um chiado baixo, que os Zirati reconheciam como o som que precede uma sentença. Ela desceu 3 degraus do trono, algo que não fazia para ninguém abaixo do ranking de embaixador setorial, e olhou para baixo, para Renato, que media 1,78 m e não recuou 1 centímetro. Insolência, disse ela, e a palavra caiu como uma lâmina. O Conselho Regente deliberará a punição. Guardas. 4 guardas Zirati se materializaram ao redor de Renato. Cada um tinha 2,20 metros de altura, estrutura óssea reforçada por ligas metálicas subcutâneas, e carregava uma lança de plasma que podia cortar aço temperado como manteiga. Eles agarraram os braços de Renato com a força que usariam para conter um prisioneiro de guerra de espécie de classe A. Renato não resistiu, não porque não pudesse, embora nenhum alienígena naquela sala soubesse disso ainda, mas porque resistir naquele momento era taticamente inútil. Ele conhecia a diferença. Tinha aprendido nas ruas de Ceilândia antes dos 15 anos. A hora de brigar não é quando te seguram, é quando te soltam achando que você não vai fazer nada. Ele deixou que o levassem. O conselheiro Moritan, um Seldari de pele translúcida que ocupava a posição de juiz de conduta havia 20 ciclos e que era, conforme Renato descobriria nas próximas horas, o mesmo oficial que havia autorizado a redução dos filtros atmosféricos, proclamou a sentença antes que Renato chegasse à porta. Execução por dissipação neural ao amanhecer do ciclo seguinte. 21 horas padrão. A pena por insolência ao trono era vaga o suficiente no Código Zirati para permitir qualquer coisa entre uma multa e a morte. Moritan escolheu a morte, não por acaso, não por crueldade, mas porque um técnico de manutenção humano que citava artigos de lei diante da princesa regente era um problema que ia crescer se não fosse cortado na raiz. Renato foi levado para a cela de detenção no subsolo do complexo regencial. A cela era projetada para espécies de classe A, paredes de liga de titânio-carbono, campo de contenção energético triplo, monitoramento biométrico constante. Para um humano de classe C, era como usar um cofre de banco para guardar um saco de pão de queijo. Os guardas o jogaram na cela e partiram. A porta selou com um sibilo pneumático. O campo de contenção ativou. E Renato ficou sozinho, de pé no centro de uma cela projetada para conter criaturas 5 vezes mais fortes que ele. Ele sentou no chão, cruzou as pernas e começou a pensar. Não entrou em pânico. O pânico é um luxo para quem cresceu com opções. Renato havia crescido num lugar onde a diferença entre sobreviver e não sobreviver era a capacidade de avaliar uma situação com clareza, enquanto tudo ao redor gritava que você devia correr. Ele não corria. Ele calculava. Primeira variável. A sentença era a execução ao amanhecer. Isso lhe dava 21 horas padrão, mas a janela real era menor. Ele precisava agir antes que o turno de guarda mudasse.
o que aconteceria em cerca de 3 horas. Segunda variável, ele era técnico de manutenção ambiental. Passara 3 meses aprendendo cada centímetro dos sistemas de suporte de vida da estação. Não apenas os compartimentos humanos, todos eles. Terceira variável. A cela foi projetada para conter criaturas fisicamente superiores, usando campos de força e ligas metálicas. Não foi projetada para conter alguém que entendia como os dutos de ventilação se conectavam ao sistema de reciclagem atmosférica, porque ninguém projeta uma cela pensando que o prisioneiro vai escapar pelo sistema de ar-condicionado. Ninguém nunca olhava para cima. Renato se levantou, examinou o teto da cela. O campo de contenção cobria as paredes e o piso, mas o teto tinha uma grade de ventilação, porque mesmo uma cela de segurança máxima precisa de circulação de ar, e os engenheiros Zirati, com sua altura média de 2,30 m, nunca consideraram que alguém pudesse alcançar, desmontar e passar por uma abertura de 45 centímetros de largura. Um Zirati não podia. A estrutura óssea deles era rígida, reforçada, otimizada para a força. Ombros largos e inflexíveis. Articulações que operavam em eixos limitados. Eles eram mais fortes que humanos por uma margem enorme, mas a evolução os tinha construído como pilares, não como cobras. Renato media 1,78 m e pesava 82 quilos. Seus ombros tinham uma amplitude de rotação de quase 360 graus. Suas costelas eram semiflexíveis. Sua coluna vertebral tinha 33 vértebras que podiam se ajustar em curvas que nenhuma espécie de classe A conseguia replicar. A humanidade havia evoluído em um planeta onde subir em árvores, rastejar em cavernas e espremer o corpo por frestas significava a diferença entre comer e ser comido. Ele subiu na plataforma de descanso, o equivalente Zirati de uma cama, que era basicamente uma laje elevada de metal. Ficou de pé nela, alcançou a grade de ventilação. Os parafusos eram hexagonais. Padrão confederação. Renato tinha as mãos de quem passou a adolescência desmontando motores de Fusca na oficina do pai. Ele não precisava de ferramenta. Usou a fivela do cinto do uniforme. Aço terráqueo padrão, 280 Vickers de dureza, como alavanca improvisada. 4 parafusos. 90 segundos. A grade saiu. O duto de ventilação se abriu acima dele como a garganta de uma serpente metálica. 45 centímetros de largura. Renato respirou fundo, puxou os ombros para dentro, a escápula esquerda rodou, a direita comprimiu, as costelas cederam o centímetro necessário e se içou para dentro do duto com a força dos braços. A dor chegou imediata. O metal era frio o suficiente para queimar. E as bordas internas do duto não eram projetadas para contato com pele. Uma aresta cortou a lateral do antebraço esquerdo, um corte limpo de 6 centímetros que começou a sangrar imediatamente. Renato olhou para o sangue, registrou a profundidade, superficial, sem comprometimento muscular, e continuou se movendo. Dor era apenas dado. Ele rastejou pelo duto de ventilação por 12 minutos. A escuridão era quase total, interrompida apenas pelas luzes de manutenção a cada junção. Renato se orientava de memória. 3 meses mapeando cada sistema daquela estação, cada conexão, cada bifurcação, cada válvula. Ele não estava seguindo um mapa. Ele era o mapa. Na terceira junção, virou à esquerda. Na quinta, desceu um nível pelo duto vertical, controlando a descida com pressão das costas contra uma parede e dos pés contra a outra, uma técnica que alpinistas chamam de chaminé e que exige um tipo de controle muscular isométrico que a maioria das espécies galácticas não possui, porque seus planetas natais não tinham montanhas traiçoeiras o suficiente para exigir isso. Na sétima junção, ele chegou onde precisava.
o núcleo de controle ambiental da estação. Não era o centro de comando. Não era a sala do trono. Era um cômodo técnico, sem glamour, cheio de consoles de monitoramento e painéis de acesso aos sistemas de suporte de vida de toda a estação. O lugar onde o ar era fabricado, filtrado e distribuído para cada compartimento, cada ala, cada nível. O coração que ninguém protegia, porque ninguém achava que alguém iria atacar o ar. Renato saiu do duto, caiu 2 metros até o chão do compartimento técnico e rolou para absorver o impacto. O tornozelo direito protestou. Uma torção leve, grau 1, que em qualquer outro contexto significaria gelo e repouso, mas que naquele momento significava apenas mais um dado a ser gerenciado. Ele se levantou, mancando levemente, e foi até o console principal. Sangue escorria do antebraço esquerdo e pingava no piso imaculado do compartimento. A cada gota que caía, o sistema de limpeza automática tentava absorvê-la e falhava. Sangue humano tinha uma composição química que o solvente padrão Zirati não conseguia processar direito. O ferro, sempre o ferro. Os Zirati tinham sangue à base de cobre, azul, limpo, previsível. O sangue humano vermelho e denso de hemoglobina carregada de ferro era uma substância que a maioria dos sistemas alienígenas tratava como contaminante anômalo. Renato ignorou o sangue e acessou o console. Seus 3 meses de trabalho como técnico de manutenção não tinham sido apenas trabalho, tinham sido reconhecimento. Ele conhecia cada protocolo de acesso, cada senha padrão que ninguém se dera ao trabalho de mudar, porque quem iria hackear o sistema de ar-condicionado? Um técnico de classe C, os quietos geralmente têm a maior contagem de corpos. Ele não desligou o ar da estação. Isso teria matado inocentes, e Renato não era assassino. Ele fez algo muito mais cirúrgico. Em 14 minutos de trabalho concentrado, digitando com os dedos manchados de sangue seco, ele reconfigurou os filtros atmosféricos de 3 setores específicos: o Salão do Trono, os aposentos reais e a Câmara do Conselho. Não para cortar o oxigênio. Os Zirati respiravam uma mistura diferente de qualquer forma. Ele alterou a proporção de nitrogênio e dióxido de carbono dentro dos parâmetros que os sensores Zirati classificavam como normal, mas que eram, para a fisiologia específica daquela espécie, o equivalente exato de 3 doses de cachaça em jejum. Desorientação cognitiva leve. Tempo de reação reduzido em 40%. Julgamento comprometido. Nenhum dano permanente. Nenhuma morte. Apenas o suficiente para que cada Zirati, nas áreas de poder da estação, ficasse funcionalmente bêbado dentro de 30 minutos sem entender por quê. Ele não lutou contra o sistema. Ele trabalhou em torno dele. Enquanto esperava os 30 minutos, Renato fez outra coisa. Acessou o banco de dados médico da estação, os mesmos dados que ele tinha autorização para consultar como técnico de suporte de vida, porque alguém precisava saber a composição atmosférica ideal para cada espécie a bordo, e procurou o arquivo do rei soberano Kirat, o pai de Viati, o rei em coma estático. O que encontrou fez seus olhos se estreitarem. O envenenamento do rei não era mistério para quem soubesse ler os dados certos. A toxina que mantinha Kirat em coma era um composto à base de zinco-magnésio que interferia na condução neural do cobre no sangue Zirati. A assinatura química era consistente com exposição prolongada, não com um único evento de envenenamento. Alguém estava administrando doses pequenas e contínuas, e o perfil de acesso aos aposentos reais durante o período relevante mostrava um nome com frequência estatisticamente impossível de ser coincidência. Conselheiro Moritan, o mesmo que havia autorizado a redução do oxigênio nos compartimentos humanos, o mesmo que havia sentenciado Renato à morte com velocidade suspeita.
Renato baixou os dados para um dispositivo portátil que tinha no bolso. Um aparelho terráqueo simples, sem conectividade com a rede da estação, invisível para os sistemas de monitoramento, porque era tecnologia primitiva demais para ser classificada como ameaça. Um celular velho. A galáxia inteira subestimava as coisas que os humanos carregavam nos bolsos. Ele verificou o relógio interno da estação. 26 minutos desde a alteração atmosférica. Os efeitos já deviam estar se manifestando nos setores-alvo. Renato respirou fundo, sentiu a dor no tornozelo e no antebraço pulsar em contraponto, como dois instrumentos desafinados numa orquestra de desconforto, e se moveu. Não voltou pelos dutos. Desta vez, andou pelos corredores. Os guardas que encontrou pelo caminho estavam confusos. Não incapacitados, a alteração atmosférica era sutil demais para derrubar alguém. Mas lentos. Olhavam para ele com os 4 olhos ligeiramente desfocados, tentavam processar a informação. Prisioneiro humano andando livremente pelo corredor, e levavam 3 a 4 segundos a mais que o normal para reagir. Renato não precisava de muito. Precisava de exatamente esses 3 a 4 segundos. O primeiro guarda que tentou detê-lo estava no cruzamento do corredor B7 com a ala cerimonial. 2,20 m, 160 quilos de músculo reforçado com liga metálica, lança de plasma em posição de bloqueio. Ele ordenou que Renato parasse. Renato não parou. O guarda avançou. A lança veio num arco horizontal que deveria ter cortado Renato ao meio na altura do tórax. A velocidade do golpe era impressionante para qualquer padrão galáctico. O equivalente a um carro a 60 km por hora atingindo um alvo parado. Renato não estava parado. No instante em que a lança começou o arco, ele já estava se movendo. Não para trás. Para trás era onde o guarda esperava que ele fosse, para baixo e para frente. Os joelhos flexionaram, o centro de gravidade despencou e o corpo inteiro deslizou sob o arco da lança com uma fluidez que parecia ensaiada, mas era puro instinto. O mesmo instinto que fazia um moleque de Ceilândia desviar de um soco no escuro sem pensar. A lança passou 15 centímetros acima da cabeça de Renato. O movimento do guarda o deixou exposto, o braço estendido, o torso girado, o peso comprometido para a frente. Renato subiu do agachamento como uma mola, plantou a palma da mão direita na articulação do cotovelo do guarda. O ponto exato onde a liga metálica subcutânea tinha uma falha de cobertura para permitir flexão. E empurrou, não com força bruta, com redirecionamento. O próprio peso do guarda fez o resto. 160 quilos giraram sobre um eixo que não deveria existir. O guarda tropeçou nos próprios pés, algo que Ziraat nunca faziam, porque seus centros de equilíbrio eram projetados para a estabilidade, não para a recuperação. E caiu. O impacto do corpo blindado contra o piso do corredor ecoou como um sino de bronze. Renato pegou a lança antes que ela tocasse o chão. Ele não a usou como arma, usou como chave. A lança de plasma dos guardas regenciais era codificada com acesso biométrico às portas de segurança do complexo. E o scanner não verificava quem segurava, verificava a assinatura energética da arma. Bastava apontar para o leitor. Mudança de planos. O segundo guarda apareceu 30 metros adiante. Este estava mais alerta. Talvez o setor dele tivesse ventilação independente. Talvez sua biologia individual fosse mais resistente. Ele viu Renato, viu a lança e não hesitou. Sacou uma arma de pulso, menor, mais rápida, projetada para disparo em corredor estreito, e atirou. O pulso de energia cruzou o corredor como um relâmpago azul. Renato se jogou para o lado, mas não rápido o suficiente. A borda do pulso atingiu seu ombro esquerdo. A sensação foi como se alguém tivesse pressionado um ferro de solda contra a pele. Queimadura de 2º grau instantânea numa área do tamanho de um punho fechado.
O cheiro de pele humana queimada encheu o corredor. E o guarda, por uma fração de segundo, pareceu surpreso com o fato de que o terráqueo ainda estava de pé. Renato registrou a dor. Catalogou como prioridade 3, abaixo do tornozelo torcido, que comprometia a mobilidade, e abaixo do corte no antebraço, que continuava sangrando. A queimadura doía como o inferno, mas não impedia movimento. Ele ainda tinha os 2 braços, ainda tinha as 2 pernas. Fogo, abrigo, açúcar, nessa ordem. Primeiro, sobreviver. Depois, organizar. Depois, ter energia para continuar. Renato avançou. O guarda disparou novamente, mas a desorientação atmosférica cobrou seu preço. O segundo tiro saiu 2 graus à direita, explodindo contra a parede do corredor e espalhando fragmentos de cristal que cortaram a bochecha de Renato numa linha fina de sangue. Ele ignorou. Os pés cobriram a distância em 4 passadas longas, cada uma calculada para manter o corpo em movimento irregular, imprevisível. Nunca em linha reta, nunca na mesma velocidade, porque qualquer atirador, humano ou alienígena, calibra o tiro para onde o alvo vai estar, não para onde está. Na 4ª passada, Renato estava dentro do alcance. A lança que carregava girou num arco curto, não para cortar, para desarmar. A ponta atingiu o pulso do guarda com precisão cirúrgica, batendo contra o tendão exposto entre 2 placas de liga subcutânea. A arma de pulso caiu. Renato completou o giro, trouxe o cabo da lança contra a lateral do joelho do guarda, a segunda articulação vulnerável. E o gigante azul cobalto tombou como uma árvore. 2 guardas, 47 segundos. O técnico de manutenção havia morrido. O sobrevivente de Ceilândia havia acordado. Renato mancou até a porta do salão do trono. A lança abriu a fechadura de segurança e ele entrou. O cenário que encontrou era surreal. 712 delegados ainda ocupavam suas posições no semicírculo ascendente, mas muitos estavam visivelmente afetados pela alteração atmosférica. Inclinados em seus assentos, com movimentos descoordenados, alguns murmurando em suas línguas nativas com a dicção arrastada de quem bebeu demais num churrasco de domingo. Os assessores de Viati estavam agarrados aos apoios de braço dos seus assentos, como passageiros de ônibus em curva. Viati estava de pé. A princesa regente era, aparentemente, mais resistente que seus subordinados. Ou talvez a pura força de vontade estivesse compensando a bioquímica comprometida. Mas seus olhos, os 4, tinham perdido aquela precisão gelada. As pupilas estavam dilatadas demais. A pele oscilava entre tonalidades de azul sem padrão, como se o sistema de controle emocional estivesse em curto. E ao lado de Viati, de pé junto ao trono, estava o conselheiro Moritan. Pele translúcida de Seldari, 6 braços cruzados em configuração defensiva, olhos opalescentes que, ao contrário dos demais, estavam perfeitamente focados. Os Seldari respiravam uma mistura diferente. A alteração não o afetava. Moritan viu Renato entrar e seus 6 braços se descruzaram simultaneamente. "Guardas!" chamou com a voz controlada de quem já sabia que algo havia dado errado e estava calculando a próxima jogada. Renato moveu. Não em direção a Moritan. Em direção ao centro do salão, para a posição do peticionário, aquele círculo rebaixado onde havia estado 3 horas antes. Ele plantou os pés no mesmo lugar. O sangue seco no antebraço esquerdo rachou com o movimento. A queimadura no ombro pulsava. O tornozelo latejava a cada batida cardíaca. E então ele falou. Não gritou, não ameaçou. Usou o sistema de amplificação do salão, que era ativado automaticamente para qualquer um que estivesse na posição de peticionário, porque os Zirati eram obcecados com o protocolo, mesmo quando o protocolo os prejudicava. Princesa Regente Viati.
disse ele, e a voz saiu amplificada por todo o salão, ecoando nas colunas de cristal vivo que pulsavam agora numa frequência errática, perturbadas pela atmosfera alterada. 3 horas atrás, a senhora me sentenciou à morte por citar a lei no seu salão do trono. Eu escapei da sua cela de segurança máxima, passei por 2 dos seus guardas de elite, e estou aqui de novo, não para lutar, para terminar o que eu comecei. Ele levantou o dispositivo portátil, o celular velho, aquele objeto que nenhum scanner da estação considerava tecnologia relevante, e ativou a projeção holográfica improvisada que havia configurado nos últimos minutos. Os dados médicos do rei Kirat se materializaram no ar acima da sua cabeça, visíveis para todos os 712 delegados. O rei Kirat não foi envenenado uma vez, disse Renato. Está sendo envenenado continuamente. Doses pequenas de um composto de zinco-magnésio administradas através do sistema de suporte de vida dos aposentos reais. O perfil de acesso mostra que uma pessoa teve contato com esses sistemas com frequência estatisticamente impossível de ser acidental durante todo o período relevante. Ele não olhou para Moritã. Não precisava. Todos os outros olharam. Conselheiro Moritã, continuou Renato com a mesma voz plana de relatório técnico. Não reduziu o oxigênio dos compartimentos humanos por economia. Fez porque eu estava perto demais dos sistemas de suporte de vida. Um técnico de manutenção com acesso irrestrito aos mesmos sistemas que ele estava usando para envenenar o rei. Ele não queria me matar por insolência. Queria me matar porque eu era a única pessoa nesta estação que podia encontrar o que eu encontrei. O silêncio que se seguiu não tinha precedente nos registros daquele salão. Moritã reagiu. Seus 6 braços se moveram em blur. 2 sacando uma arma compacta do interior da roupa cerimonial. 2 ativando um escudo pessoal. 2 transmitindo um sinal de emergência. Ele era competente, genuinamente perigoso. Havia planejado o envenenamento do rei com meticulosidade de relojoeiro, mantido o coma por 6 ciclos sem levantar suspeitas, manipulado o conselho com precisão política que faria qualquer senador em Brasília chorar de inveja. Mas ele tinha cometido o erro que toda espécie galáctica cometia com humanos. Ele pensava que estava atirando numa pedra. Renato não esperou. A lança do guarda que carregava cruzou o espaço entre eles antes que o escudo de Moritã atingisse potência total. Não mirou para matar. Mirou para os tendões do braço que segurava a arma. A ponta de plasma cortou o tecido translúcido com precisão cirúrgica e a arma caiu. Moritã gritou. Um som agudo, cristalino, que estilhaçou 2 das colunas de cristal vivo mais próximas. E recuou. Guardas convergiram. Não sobre Renato, sobre Moritã. Porque Viati, mesmo com a bioquímica comprometida, mesmo com os olhos desfocados e a pele oscilando em cores sem padrão, havia visto os dados. Ela era regente por mérito. Lia evidência como outros liam poesia. E a evidência era inequívoca. Detenham o conselheiro, ordenou, e a voz dela tinha o peso tectônico de quem move continentes com sílabas. Moritã foi derrubado em 7 segundos. 6 braços imobilizados por contenção energética. O grito cristalino se transformou em algo menor, mais patético. O som de um plano de 6 ciclos desmoronando em tempo real. E então, Viati olhou para Renato. Os 4 olhos dela focaram nele, ainda desfocados pela alteração atmosférica, mas com uma intensidade que transcendia a bioquímica. Ela desceu os degraus do trono pela 2ª vez naquele dia. Parou a 2 metros dele. Olhou para o sangue seco no braço, a queimadura no ombro, o tornozelo que ele protegia sem perceber, o rosto cortado por estilhaços. Você alterou a atmosfera, disse ela. Não era pergunta. Alterei, confirmou Renato. Efeito temporário. Vai dissipar em 40 minutos, sem danos permanentes para ninguém.
Você escapou de uma cela de segurança máxima, neutralizou 2 guardas de elite, infiltrou o sistema de controle ambiental da minha estação, alterou a composição atmosférica de 3 setores estratégicos, descobriu uma conspiração que meu serviço de inteligência não detectou em 6 ciclos e voltou ao Salão do Trono para apresentar evidências em 3 horas. 2 horas e 57 minutos, corrigiu Renato, e eu mancando. Viati ficou em silêncio por um longo momento. A pele dela estava mudando de cor novamente, mas não para o violeta da ira. Para um tom de azul celeste que ninguém naquela sala havia visto nela antes. Os assessores trocaram olhares. Os delegados murmuraram. Azul celeste, na fisiologia Zirati, significava admiração. A lei Zirati, disse Viati. E a voz dela havia perdido a frieza cortante de 3 horas antes, substituída por algo que se aproximava perigosamente de respeito. Determina que aquele que salva a vida do soberano tem direito a uma recompensa de escolha irrestrita. Você trouxe evidências de um envenenamento ativo do meu pai. Pela lei do meu povo, você pode pedir qualquer coisa. Renato olhou para ela. O rosto dele não mostrava triunfo, não mostrava alívio. Mostrava a expressão cansada e pragmática de quem acabou de resolver um problema e já está pensando no próximo. Quero 3 coisas, disse. Primeira, os filtros atmosféricos dos compartimentos humanos restaurados a 100% imediatamente. Segunda, a reclassificação dos terráqueos de classe C para classe A nos registros da estação. Terceira, acesso ao protocolo médico do rei para que a equipe terráquea de bioquímica desenvolva um antídoto para o envenenamento por zinco-magnésio. Viati inclinou a cabeça. Os chifres cartilaginosos captaram a luz das colunas de cristal. Você podia ter pedido riqueza, territórios, imunidade diplomática. Pedi o que meu povo precisa, respondeu Renato. O resto é vaidade. Aquele foi o primeiro momento em que Viati entendeu, realmente entendeu, o que os humanos eram. Não a classificação nos registros, não os dados biométricos. Não a expectativa de vida curta, ou a força muscular mediana, ou a ausência de garras, chifres, veneno ou armadura natural. Ela entendeu o que nenhum dossiê da Confederação capturava. Que aquela espécie de um planeta de morte classe 4 não apenas sobrevivia, ela se adaptava, improvisava, transformava desvantagem em ferramenta. E fazia isso não por instinto cego, mas por escolha deliberada e lúcida. A equipe bioquímica terráquea, 3 cientistas que a Confederação classificava como auxiliares de laboratório porque vinham de um planeta de classe C, desenvolveu o antídoto em 11 dias. O composto era elegante na sua simplicidade. Um quelante à base de ferro que se ligava ao zinco-magnésio e o neutralizava. Ferro, o mesmo elemento que dava ao sangue humano sua cor vermelha, que os sistemas de limpeza Zirati não conseguiam processar, que a galáxia inteira considerava primitivo. O antídoto funcionava porque a bioquímica humana já tinha a resposta. Os Zirati só precisavam de alguém que soubesse onde procurar. O rei Kirat acordou. E quando acordou, pediu para conhecer o humano que havia salvo sua vida. Renato entrou nos aposentos reais, ainda mancando. O tornozelo não havia sido tratado adequadamente porque ele recusara atendimento médico Zirati antes de ter certeza de que a fisiologia deles era compatível com a dele, o que demonstrava o tipo de cautela pragmática que havia mantido a humanidade viva por 200.000 anos, num planeta que tentava matá-la todos os dias. Kirat era maior que Viati. 2,60 metros, com chifres que curvavam para cima como coroas, e olhos que, mesmo após 6 ciclos de coma, mantinham uma profundidade que fez Renato, pela primeira vez naquele dia,
sentir algo parecido com intimidação. O rei olhou para ele por um longo tempo, processou o relatório que Viyati havia preparado, analisou os dados, ouviu a gravação da audiência original. A voz de Renato citando artigos de lei com a mesma entonação de quem pede um café sem açúcar. Minha filha te sentenciou à morte, disse Kirat. É, confirmou Renato. Mas eu não levo essas coisas para o lado pessoal. Você desarmou um conselheiro com 6 braços usando uma lança roubada de um guarda que você derrubou com as mãos nuas. Ele tropeçou sozinho, eu só dei uma ajudinha. Kirat fez algo que os registros da corte Zirati não tinham precedente documentado. Riu. Uma risada grave, profunda, que vibrou nas paredes dos aposentos reais como um tremor sísmico de baixa frequência. A Confederação classifica sua espécie como classe C, disse o rei. Não é que estão errados, é que a escala está errada. Ele se levantou do leito de recuperação. A armadura real se materializou sobre seu corpo automaticamente. Metal adaptativo que reconheceu seu DNA e se ajustou como pele, gravado com registros genealógicos que brilharam ao contato. A lei Zirati prevê que o salvador do soberano pode receber qualquer título. Minha filha lhe ofereceu uma recompensa. Você pediu ar limpo para seu povo, reclassificação e um antídoto. Pediu o mínimo. Agora eu lhe ofereço o máximo. Renato franziu a testa. A expressão de quem suspeita que a conta do bar vai vir mais cara do que esperava. O conselho regente precisa de alguém que não tenha medo de falar a verdade ao poder, disse Kireth. Alguém que conheça os sistemas de dentro para fora. Alguém que olhe para um problema e veja a solução que todo mundo ignorou porque estava ocupado demais, olhando para baixo quando deveria ter olhado para cima. Minha filha tentou te matar e você respondeu salvando a vida do pai dela. Esse é o tipo de resposta que eu quero na minha corte. Renato processou. O antebraço doía, o ombro queimava, o tornozelo latejava. O corte na bochecha tinha parado de sangrar, mas coçava com a fúria de 1000 pernilongos do cerrado. Está me oferecendo o que exatamente? Perguntou. Rei consorte regente, disse Kirat. Sentar ao lado da minha filha, governar com ela, ter a autoridade de falar em nome da coroa com a mesma firmeza com que citou o artigo 74 no meu salão do trono. Não por nobreza, não por linhagem, por competência. O salão do trono recebeu a notícia com o tipo de silêncio que precede terremotos. 712 delegados de 49 espécies processaram a informação de que um técnico de manutenção de um planeta de classe C, um técnico de manutenção de Ceilândia, Brasília, que consertava sistemas de ar-condicionado e carregava um celular velho no bolso, acabava de ser nomeado rei consorte regente do setor mais poderoso da confederação. A conselheira Tailen, uma veride de pele cristalina que havia servido sob 3 soberanos e jamais demonstrara emoção mensurável, se inclinou para o diplomata ao seu lado e disse, num sussurro que o sistema de amplificação capturou acidentalmente: nós os classificamos como classe C. Pusemos o predador de topo de um mundo de morte para limpar nossos filtros de ar. E nos surpreendemos quando ele decidiu que o ar era importante. O diplomata ao lado dela, um Kelvari de 6 braços, possivelmente o mesmo subsecretário que havia arquivado os relatórios de Renato como variação aceitável, não respondeu. Estava ocupado recalibrando toda a sua compreensão de risco político. Viyati observou do trono enquanto Renato subia os degraus. Os mesmos degraus que ela havia descido para olhar para baixo, para ele, 3 horas antes. A pele dela estava em azul celeste estável. Algo que os historiadores da corte notariam mais tarde, nunca havia sido registrado nela por mais de 5 segundos contínuos antes daquele dia. Renato sentou no trono consorte. A cadeira era grande demais para ele. Projetada para a estrutura Zirati,
com apoios nos lugares errados e ângulos que ignoravam a curvatura da coluna humana. Ele ajeitou as costas, encontrou uma posição que não era confortável, mas era funcional, e olhou para o salão cheio de delegados que 3 horas antes o classificavam como um degrau acima de fungo decorativo. Ele não sorriu, não celebrou, não fez discurso. Sua primeira ação oficial como rei consorte regente foi pegar o tablet de dados que um assessor lhe ofereceu, abrir o relatório do sistema de suporte de vida da estação e verificar se os filtros dos compartimentos humanos já haviam sido restaurados. Tinham sido 100% operacional, oxigênio nos níveis ideais. Ele marcou o item como resolvido e passou para o próximo. Nas semanas que se seguiram, a notícia se espalhou pela Confederação como fogo em cerrado seco. A história mudava conforme a espécie que a contava. Para os Kelvari, era um conto de horror político. Para os Veridi, uma parábola sobre os perigos de subestimar variáveis não catalogadas. Para os Seldari, uma tragédia sobre as consequências de agir sem calcular todas as possibilidades. Para os humanos espalhados pelas estações e colônias da Confederação, era algo mais simples e mais profundo. Era um lembrete. O universo acabava de acordar e perceber com quem estava dormindo ao lado. As reclassificações começaram dentro de um ciclo. Não apenas na estação regente, em toda a Confederação. Terráqueos sendo retirados de equipes de manutenção e colocados em posições de análise, consultoria, estratégia. Não por cota ou por decreto, por demanda. Os Zirati queriam humanos nos seus times de segurança depois que viram o que um único técnico de manutenção desarmado fez com o sistema inteiro. Os Kelvari queriam humanos nas suas equipes de negociação depois que ouviram, como Renato citou, legislação para uma princesa que podia matá-lo com um gesto. Os Veridi queriam humanos nos seus laboratórios depois que viram 3 auxiliares desenvolverem um antídoto que suas melhores mentes não encontraram em 6 ciclos. E Moritan, o conselheiro que envenenou um rei e tentou sufocar uma espécie inteira para cobrir seus rastros? Julgado pela corte Zirati com a presença do rei consorte humano que ele havia sentenciado à morte. A ironia não escapou a ninguém. Moritan não implorou. Tinha dignidade demais para isso. Ou orgulho demais, que na prática era a mesma coisa. Olhou para Renato com seus olhos opalescentes e disse antes da sentença: "Você era um técnico de manutenção." "Ainda sou", respondeu Renato. "Só estou fazendo manutenção numa escala diferente." A sentença foi exílio dimensional, o equivalente Zirati de prisão perpétua, sem a hipocrisia de fingir que era outra coisa. Moritan desapareceu atrás de uma cortina de energia e não voltou. Na noite daquele dia, ou o que passava por noite no ciclo da estação, quando as luzes baixavam e as colunas de cristal vivo diminuíam sua pulsação para uma frequência de descanso, Renato se sentou na varanda dos aposentos reais e olhou para o espaço. A queimadura no ombro estava tratada, o tornozelo enfaixado, o corte no antebraço suturado com um adesivo regenerativo que os médicos Zirati haviam aplicado com uma delicadeza quase reverente, como se estivessem tocando um artefato perigoso. O corte na bochecha já era uma linha fina, quase invisível. Ele segurava uma caneca. O conteúdo era café. Não o substituto sintético que a estação produzia, mas café de verdade, de grãos terráqueos que um cargueiro havia trazido no último ciclo de abastecimento. Torrado escuro, sem açúcar. O aroma subia em espiral na atmosfera controlada do compartimento como uma pequena rebelião sensorial contra a asepsia alienígena. Viati se sentou ao lado dele, em silêncio. A pele em azul celeste estável. Os 4 olhos fixos no mesmo campo de estrelas. "Você podia ter morrido", disse ela depois de um tempo. "Podia", concordou Renato. "Podia ter escapado
e fugido. Pegar uma nave, voltar para seu planeta. Podia. Por que não fez isso? Renato tomou um gole de café. O amargor desceu pela garganta como uma bênção familiar. O gosto de madrugadas na oficina do pai, de tardes na cozinha da avó, de todas as manhãs da sua vida em que a primeira coisa que fazia era colocar água para ferver. Porque meu povo ainda estava respirando ar envenenado, disse ele, e eu sou o técnico de manutenção. Viati processou a resposta. Na gramática emocional do Zirati, o que Renato havia dito era incompreensível. Nenhuma equação de custo-benefício justificava arriscar a vida por um princípio quando a fuga era viável. Na gramática humana, era a coisa mais simples do mundo. Você não abandona os seus, não porque é nobre. Porque é assim que você sobrevive como espécie há 200 mil anos, num planeta que tenta te matar todos os dias. Não é que você sobreviveu, é que sobreviver te tornou incapaz de ceder a qualquer outra coisa. Renato olhou para as estrelas. Cada ponto de luz era um sistema estelar com suas próprias espécies, suas próprias hierarquias, seus próprios conceitos de poder e fraqueza. E em algum lugar entre todos eles, um planeta azul girava em torno de uma estrela amarela de sequência principal, produzindo uma espécie que a galáxia inteira havia classificado como classe C, e que agora sentava em tronos que não foram projetados para ela. O resto da galáxia olhava para a humanidade e via fragilidade. Via vidas curtas, corpos macios, ausência de armadura natural. Via uma espécie que sangrava vermelho e se machucava com facilidade e morria cedo demais. Eles não entendiam que era exatamente por isso que os humanos eram perigosos. Porque quando você vive rápido, quando cada dia pode ser o último, quando seu planeta passou 200 mil anos tentando te apagar da existência e você respondeu inventando fogo, antibióticos, arroz com feijão e viagem espacial. Você desenvolve um tipo particular de urgência, uma recusa visceral a aceitar que as coisas não podem mudar. Uma capacidade biológica de olhar para o impossível e dizer, tá, mas e se a gente tentasse assim? Eles perceberam, aterrorizantemente, que era melhor ter os monstros como amigos. Renato terminou o café, colocou a caneca no chão, olhou para o tablet de dados que havia trazido consigo. A lista de tarefas pendentes era longa, porque governar um setor de 147 sistemas estelares era essencialmente a mesma coisa que manter uma estação funcionando, só que com mais zeros no orçamento e mais gente reclamando. Tem um problema no sistema de irrigação do setor agrícola do Terceiro Anel, disse ele para Viati. Os Kelvari estão reportando queda de 15% na produtividade. Provavelmente é calibração dos sensores de umidade. Quero ver isso amanhã. Viati olhou para ele. Aquele humano que ela havia sentenciado à morte por insolência, que havia escapado de uma cela de segurança máxima pelo duto de ventilação, que havia desmontado uma conspiração de 6 ciclos em menos de 3 horas, e que agora, sentado ao lado dela num trono que não cabia direito no seu corpo, estava preocupado com sensores de umidade. Você quer investigar pessoalmente um problema de irrigação, disse ela, com o tom de quem ainda está aprendendo a linguagem emocional de uma espécie que classifica resolver o problema acima de ser rei. Alguém tem que fazer manutenção, respondeu Renato. E eu sou bom nisso. O universo tinha subestimado os primatas de sol e nunca mais cometeria esse erro. Deixa eles tentarem. Se essa história fez você repensar o que significa ser subestimado, imagina o que aconteceria se a